Hoje eu quero falar com você sobre ser usado e ser aprovado pelo Senhor. É muito importante isso sobre as nossas vidas, né? Todos nós temos um desejo no nosso coração de ser usados por Deus. Quem gostaria de ser usado por Deus aqui? Amém. Esse é o desejo do coração de todos nós, né? De sermos usados pelo Senhor, né? Nós somos vasos e nós queremos ser usados pelo Senhor. E na verdade, muitas vezes, além de ser usado, às vezes nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos ter um reconhecimento, né? Às vezes nós queremos ser reconhecidos aonde nós estamos, nós queremos, às vezes, ser reconhecidos na nossa igreja, no meio da nossa família. Muitas vezes nós temos buscado isso, um reconhecimento no nosso trabalho, na igreja, no grupo de família, no grupo de amigos, enfim. Muitas vezes nós queremos a aprovação das pessoas. Porém, muito mais do que ser usado ou ser reconhecido e ser aprovado pelas pessoas, nós precisamos buscar o reconhecimento e a aprovação de Deus na nossa vida. Mais do que ser usado, nós precisamos buscar ser aprovados pelo Senhor. Porque nem todo aquele que é usado é aprovado pelo Senhor. Que nessa noite nós possamos sair daqui entendendo e com o nosso coração cheio dessa vontade de ser aprovado pelo Senhor. E às vezes, né, nós estamos... E por que nós falamos? Porque tem gente que ele é usado, mas não é aprovado. Porque às vezes você olha para a pessoa, ela é uma belezinha, ela é ora, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas lá no trabalho, lá na casa, só Deus sabe o que ela fala, o que ela faz, o que sai da boca dela. Às vezes sai coisas que não deveria sair. Aí domingo na igreja vem e fala em línguas, na segunda é fofoca para lá, fofoca para cá. Você não está fofocando com um, está fofocando com o outro, falando mal de um, falando mal de outro. Então essa pessoa, ela é usada por Deus, mas ela não é aprovada pelo Senhor. Que nós possamos buscar essa aprovação do Senhor, né? E algumas vezes, e algumas coisas também, que às vezes no dia a dia nós usamos. Queria dar um exemplo aqui. Às vezes, por exemplo, as coisas que nós usamos, nem tudo que nós usamos, ele é aprovado. Nós usamos, mas não é aprovado. E às vezes o Senhor nos usa e nós não estamos sendo aprovados por Ele. E quando eu estava, quinta-feira, pedi para o Senhor uma palavra. Quando o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, e algo que veio no meu coração é sobre... Sabe a garrafa de água, que às vezes a gente coloca água na garrafinha? Tem umas que são firmes, né? Tem umas que são mole. Ela é mole. Às vezes você está num lugar onde está tudo quieto, você vai lá, toma e às vezes faz aquele barulho. É um barulho que incomoda. Essa garrafa, ela não é aprovada para qualquer lugar, para a gente usar, porque às vezes vai incomodar no lugar onde nós estamos. Se nós tentarmos comer uma carne, alguma coisa que precisa cortar num plástico, num pratinho de plástico, vai cortar o prato. Dá para usar, mas não é aprovado. Nós não aprovamos. Eu não quero isso, eu queria uma coisa mais firme. E muitas vezes o Senhor tem tentado nos aprovar. Só que muitas vezes nós corremos desse trabalhar de Deus e dessa aprovação de Deus nas nossas vidas. E a gente, né, precisa ser moldado e trabalhado para aquilo que nós vamos ser útil, para aquilo que nós precisamos ser usados. Um pratinho de bolo, você consegue comer um bolo nele, mas não dá para cortar uma carne. E às vezes para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, nós precisamos também ser aprovados. Às vezes do jeito que nós estamos, não dá para usar, porque vai dar problema, vai estragar. Nós precisamos todos os dias buscar de Deus essa aprovação dele. E muitas vezes nós não estamos dispostos a ser aprovados pelo Senhor, porque não é fácil.
Não que Deus não queira nos aprovar. O problema é que muitas vezes nós não estamos dispostos a deixar Deus trabalhar na nossa vida. Porque primeiro, para nós sermos aprovados, nós precisamos ser provados por Ele. Nós precisamos passar por uma prova. E para que serve uma prova? Uma prova serve para saber se nós estamos aptos para aquilo ou não. Na escola, às vezes aplica uma prova. Então, toda prova, ela é para saber se nós estamos aptos para determinada coisa ou não. Então, para saber como nós estamos naquela área, se aplica uma prova. E Deus aplica a prova todos os dias em mim e você. Todos os dias. E às vezes nós somos reprovados e nós voltamos para a prova de novo. Quantas pessoas às vezes sonham que está numa sala de aula, que está estudando e que não sei o quê. E Deus está falando, você foi reprovado, você voltou de novo para a sala de aula. Porque você precisa ser aprovado. Porque o aluno, quando ele não passa de ano, ele continua naquele ano fazendo a aula o ano inteiro de novo, para o final do ano ele ser aprovado. E às vezes nós vemos, né, pessoas repetentes, né, de anos, né, tá tudo uns pequenininhos, e às vezes tem uma marmanjo lá no meio, lá, porque foi reprovado. E às vezes eu e você estamos sendo reprovados pelo Senhor. Nós estamos marmanjos, sendo reprovados pelo Senhor. E é muito difícil quando nós somos reprovados, porque muitas vezes as pessoas acham que Deus não a ama. Porque Deus, as coisas estão acontecendo na vida das pessoas e não está acontecendo na minha vida. Parece que as coisas não andam, parece que as coisas não rompem. É porque nós estamos ainda sendo reprovados em algumas áreas da nossa vida. E o outro está disposto a aprender, a estudar, a ir mais além. E ele vai sendo aprovado. E aquele que fica reprovado, ele fica ali ruminando, porque não tem acontecido na vida dele o que ele está vendo acontecer na vida do outro. Só que muitas vezes nós não sabemos as renúncias, nós não sabemos as coisas que essa pessoa tem entregue diante do altar do Senhor, o que ela tem renunciado para que ela seja aprovada pelo Senhor. Quando nós somos reprovados, nós precisamos fazer essa prova novamente. E o que eu preciso para quando eu for fazer novamente essa prova? Olhar onde eu errei, o que eu não errei, o que eu preciso fazer, aonde eu estou errando, o que eu continuo fazendo, porque se nós continuarmos fazendo a mesma coisa, nós vamos continuar sendo reprovados. Imagine um aluno que vai na escola, ele senta lá, ele fica só dando risada, conversando, brincando, fazendo bagunça, ele não ouve o que o professor está ensinando, ele não ouve o que a pessoa está, ele não vai aprender. E no dia da prova, ele vai ser reprovado. É assim ou não, Andréia? A Andréia é professora, a Andréia pode nos dizer. Porque não aprende, não passa. E se você passa essa criança, lá na frente ela vai ter problema. Porque ela não aprendeu. E às vezes nós queremos passar e viver o que Deus tem para nós sem ser aprovados por Ele. Porque às vezes nós queremos pular lá na frente. Porque Deus falou, eu vou fazer. E isso não é diferente, né? Nós precisamos ser aprovados. Isso em todas as áreas. Isso é na escola, é na autoescola, é na faculdade, é num concurso, é numa seleção dentro de uma empresa para entrar. Às vezes a pessoa quer entrar num time de futebol, ela precisa fazer um teste, ela precisa ser avaliada. E nós também somos avaliados todos os dias pelo Senhor, para nós sermos aprovados. Porque o desejo do coração de Deus é sempre nos aprovar. Não que Ele não queira nos aprovar, o desejo dele é nos aprovar. E se Ele nos aplica a prova novamente, é para nós sermos aprovados. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou numa luta, numa prova. É porque nós estamos sendo reprovados nessa área. E às vezes o Senhor vem de novo. Vamos lá de novo. Pega na nossa mão e começa a mover dentro de nós. Às vezes a gente deixa, às vezes não. E a nossa vida inteira, às vezes nós somos aprovados, outras vezes nós somos reprovados. Só que, na maioria das vezes, nós não queremos nos submeter a essa prova. Nós não queremos nos submeter a esse trabalhar de Deus na nossa vida. No nosso dia a dia, nós não queremos nos submeter.
E talvez um dos maiores problemas na escola, nosso trabalho, às vezes nós não queremos nos submeter às autoridades que estão sobre nós, sobre os nossos patrões, sobre os nossos professores, sobre as lideranças. Nós não queremos aprender aquele que está nos ensinando, aquele que está nos orientando, porque nós queremos fazer do nosso jeito. Se nós formos para a escola e nós ficarmos lá com o celular, nós não vamos ouvir aquilo que o professor está ensinando, porque nós estamos ali com o nosso corpo, mas a nossa cabeça está em outro lugar. E nós não aprendemos, nós não avançamos. Quantas vezes dentro do nosso trabalho as pessoas tentam nos ensinar e nós não queremos ouvir porque nós achamos que nós sabemos mais, porque nós não queremos aprender, porque nós achamos que nós poderíamos já ensinar, porque nós somos melhores. E quando chega a prova, nós somos reprovados e não passamos de ano, ou não passamos para aquele cargo que muitas vezes nós queríamos no nosso trabalho. Somos reprovados. E com Deus não é diferente. Mas hoje eu quero falar, e Deus não está nos punindo, assim como o professor não te pune na escola, assim como o instrutor da autoescola não pune. Tem que aprender, né, Gustavo? Senão, bate o carro, atropela. E às vezes nós queremos sair assim, atropelando, queremos passar para o outro nível, sem aprender, atropelando. Mas hoje eu quero falar com você sobre um homem que foi provado pelo Senhor. Está lá no livro de Gênesis 22. Conhecido. E o texto também é conhecido. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado um jumento, tomou consigo 2 servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. E então lhe disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. E assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele, e dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estando a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. E então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o seu filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje: O monte do Senhor se proverá. E então do céu bradou pela 2ª vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei a mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente
multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, portanto obedecestes a minha voz. E então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, e que a sua palavra nessa noite, Senhor, ela venha de encontro com os nossos corações, e que nessa noite o Senhor venha falar com cada vida, com cada coração, aquilo que o Senhor tem para falar, aquilo que o teu Espírito tem para liberar sobre nós. Pai, nós te louvamos no nome de Jesus. Então hoje nós vamos falar também desse homem que foi aprovado pelo Senhor. O que ele fez, talvez eu e você não teríamos coragem de fazer. A prova que esse homem passou, ele foi forjado nela, né? Talvez nós não teríamos coragem disso, mas a Bíblia diz que ele foi considerado amigo de Deus, que ele creu quando não havia esperança. E a história de Abraão, ela é muito linda, né? Nós vamos ver, Abraão tem uma trajetória, em algumas situações ele foi reprovado pelo Senhor, e em muitas ele foi aprovado, mas foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E um dos textos onde Abraão foi aprovado pelo Senhor. Esse homem, ele recebeu uma promessa de que um dia ele teria um filho, e na velhice dele, quando a esposa dele já achava que não tinha mais como ela ter um filho, Deus vem e faz uma promessa. E essa promessa, ela demora para cumprir. Abraão ouve Sara, arruma um problema, porque às vezes nós arrumamos problema, Deus faz uma promessa, mas a gente quer cortar o caminho, né? Ela fala, mas eu já estou velha, pega Agar, a minha escrava, e vai ter um filho com ela, e assim eu vou me realizar como mãe. Fez um atalho, e às vezes nós queremos também fazer atalho na nossa vida, não deu muito certo, deu problema. Deus alinhou Abraão, falou, não, o filho não é Ismael, o filho da promessa é Isaac. E agora, quando ele está, né, com a promessa realizada, e ele está lá com Isaac, todo feliz, Deus fala para ele, pega o seu filho, vai lá no Monte Moriá e sacrifica ele, dá ele para mim como sacrifício. E às vezes Deus nos dá tantas coisas, e se Deus pedisse algumas coisas para nós, nós não teríamos coragem de dar. Nós falamos que amamos, que Ele é o Senhor da nossa vida, só que muitas vezes as nossas atitudes, os nossos atos demonstram que nós não o amamos. Demonstra o quanto nós estamos com o nosso coração ainda longe dele, corrompido. Que existem altares na nossa vida competindo com Deus na nossa vida. E Abraão pega ali o seu filho amado e ele parte para o Monte Moriá para poder sacrificar o seu filho. A Bíblia não fala sobre o sentimento de Abraão, mas talvez com o seu coração partido, mas ele vai em direção ao Monte Moriá. E talvez seja irônico, e talvez a gente pode pensar, nossa, mas Deus é um Deus mau? Porque como Ele me dá um filho e agora Ele me pede o meu filho? Quantas vezes quando nós perdemos pessoas, nós reclamamos, Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor tirou essa pessoa? E às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. E às vezes o Senhor nos dá algo e pode ser que em algum momento da sua vida Ele vai pedir algo para você, que Ele te deu. Porque Ele quer provar o seu coração. Ele quer saber se isso não está competindo com Ele na sua vida. Porque muitas vezes nós estamos nos perdendo com a bênção que Deus nos dá. Nós nos perdemos com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Sabe, muitas vezes nós estamos às vezes sem um emprego, sem um trabalho, e nós oramos, clamamos, Santo Senhor, me dá um trabalho, eu preciso de um trabalho. Se o Senhor me der um trabalho, vai ser diferente, eu preciso cuidar da minha família. E Deus dá um trabalho para ele.
E aí ele vai trabalhar. E ele fica tão atarefado com o trabalho que ele esquece de Deus. E se ele não tivesse trabalho, ele continuaria ali orando, buscando o Senhor. Ele estava na presença, mas agora o trabalho tem tomado o lugar de Deus, porque agora ele não tem tempo mais, porque ele só quer trabalhar de segunda a segunda. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Senhor pediu para o povo que eles trabalhassem 6 dias, mas descansassem um. Os agricultores também. Quando Deus leva o povo para o deserto, Ele leva para o povo aprender a depender dEle. E Ele vai ensinando essas coisas. Hoje, se você conversar com um agricultor, ele fala que se ele trabalhar 6 anos na terra, precisa descansar 1 ano. Nós precisamos ter esse tempo que é nosso de descanso e esse tempo que é do Senhor. E muitas vezes nós temos deixado isso competir com Deus na nossa vida. Outras vezes nós falamos: Senhor, eu preciso tanto de um carro, Senhor, eu ando a pé, eu preciso de um carro. É difícil, às vezes está chovendo, eu quero ir na igreja, às vezes eu quero ir em alguns lugares, né? Quero viajar para ir a alguns encontros, eu não tenho. E o Senhor vai lá, te abençoa e dá um carro, e a gente, aleluia, glória a Deus, o Senhor me deu um carro, todo feliz. E aí ele pega o carro que Deus deu, o presente que Deus deu. E aí todo final de semana tem uma festa para ir. Tem uma festa do parente, não sei na onde. E nós esquecemos de Deus, porque nós nos perdemos com o presente. E agora nós só voltamos quando nós queremos pedir algo de novo para o Senhor. Quantas vezes nós pedimos: Senhor, me dá uma casa maior. Eu queria um quarto que eu pudesse orar, que eu pudesse adorar, que eu pudesse falar com o Senhor, porque lá na minha casa é apertada e todo mundo me atrapalha. Aí o Senhor dá, e aí a gente se perde, porque a gente fica limpando a casa, cuidando da casa. A casa está grande. Eu não fui porque eu tinha que limpar a casa, fazer faxina, limpar. Nós nos perdemos com o presente de Deus na nossa vida. E nós começamos a colocar coisas que estão competindo com Deus na nossa vida. Quantos de nós, muitas vezes: Senhor, eu preciso de um trabalho. Se o Senhor me der um trabalho, eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou ser dizimista, eu vou entregar o que é do Senhor, eu vou te honrar. Aí Ele vai, Deus dá o trabalho, aleluia, estou feliz. Vai 1, 2, 3 meses, no terceiro ele começa a desviar o que é do Senhor para as coisas particulares dele. Começa a competir com Deus. Às vezes a pessoa quer tanto um filho, e aí ela consegue ter um filho, e aí esse filho vira o ídolo da vida dela. Eu não posso ir na igreja por causa do meu filho. Eu não posso. E começa a colocar coisas e começa a competir. Às vezes é o marido, às vezes a pessoa quer um marido, quer uma esposa, e quando consegue, some da igreja, some da presença do Senhor, não quer saber aquele presente que Deus deu. Ao invés de ser bênção, vira um tropeço, um empecilho na vida. E nós estamos nos perdendo com a bênção de Deus. Nós estamos sendo reprovados. Eu vim aqui nessa noite para dizer que nada pode competir com Deus na nossa vida. Nós não podemos levantar altares paralelos com o Senhor na nossa vida. Se existem coisas que estão competindo com Deus na sua vida, na minha vida, hoje é o dia de nós deixarmos aqui no altar do Senhor, de nós sacrificarmos aqui no altar do Senhor, ainda que doa, mas é necessário para que nós possamos crescer, para que nós possamos ir para o próximo nível, porque senão nós vamos viver uma vida de ciclos. Às vezes nós estamos vivendo uma vida de ciclos, é porque nós estamos sendo reprovados. Deus entregou o seu único filho para morrer na cruz, por mim e por você, pelos nossos pecados, pelos pecados que nós fizemos e pelos que nós ainda vamos fazer. Ele entregou. Só que muitas vezes nós temos dificuldades em entregarmos algumas coisas no altar do Senhor. E ele chega em Abraão e ele também pede para Abraão o seu único filho. E Abraão entrega. E a partir dali nasce uma geração na qual eu e você fazemos parte. Você já pensou se Abraão não tivesse entregue? Talvez Deus poderia ter tirado.
e eu e você hoje não estaríamos aqui. Nós fazemos parte dessa promessa. E a partir de Abraão, de Isaac, nós fazemos parte dessa geração. A promessa que Deus fez, que os filhos dele seriam como a areia do mar. Todas as nossas entregas, ela gera algo sobrenatural. Ela gera algo no mundo espiritual. E ela gera algo para a próxima geração. Eu quero te dizer que as suas entregas tocarão gerações. Tocarão gerações. Tudo aquilo que você entrega no altar do Senhor tocará as próximas gerações. Os teus filhos tocarão as gerações. Tudo aquilo que você tem entregue aqui diante do Senhor, com sinceridade, com o seu coração disposto, isso tocará as próximas gerações. Quando nós não estivermos mais aqui, estarão outros que um dia foram tocados, que um dia aprenderam a levantar um altar ao Senhor e a fazer entregas no altar do Senhor. Todo altar precisa ter entrega. Todo altar precisa ter entrega. Eu não sei o que você precisa entregar no altar do Senhor hoje. Eu sei as coisas que eu preciso renunciar e entregar. Mas que nessa noite você possa deixar aqui no altar do Senhor tudo aquilo que você precisa entregar. E a Bíblia diz que esse lugar onde Deus chama Abraão para entregar o seu filho, ele caminhou por 3 dias para chegar lá. 3 dias. O lugar onde Deus pediu para que ele sacrificasse Isaac. E às vezes nós colocamos tantos impedimentos, tantas dificuldades para a gente ir na igreja e adorar ao Senhor. E ele caminhou por 3 dias, pensando: eu vou ter que matar o meu filho. Eu vou ter que sacrificar o meu filho, aquilo que é mais precioso. E às vezes nós reclamamos, porque nós temos que caminhar 30 minutos, andar 30 minutos, ou de carro, ou, sei lá, 1 dia, 3 dias, mas nós reclamamos. Mas hoje nós temos carro, hoje nós temos bicicleta, moto, Uber. Eles foram a pé, levando lenha, levando tudo que eles precisavam para o sacrifício. E hoje nós achamos tão difícil. Nós vimos para a casa do Senhor, nós achamos dificuldades e impedimentos para vir adorar o Senhor. Ou às vezes nós queremos ir num encontro em algum lugar e a gente começa a colocar dificuldades. Onde hoje tem tantas facilidades que naquele tempo não tinha. Porque nós não estamos dispostos a entregar, nós não estamos dispostos a despir de algumas coisas, para que nós possamos receber o novo. E às vezes nós começamos a não receber mesmo, e não recebemos, e nós vemos aqueles que vão recebendo, e nós começamos a ficar chateados, achando que Deus tem filho prediletos. Não, Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos obedientes, filhos que ouvem a sua voz, filhos que obedecem, filhos compromissados. E às vezes nós falamos assim: ah, mas eu oro em casa, é a mesma coisa. Deus me ouve aqui de casa, Ele ouve onde você estiver. Mas a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar. Nós precisamos estar na casa do Senhor. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, a nossa igreja, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia do juízo se aproxima. A palavra de Deus diz que o Senhor está voltando e que nós estamos desapercebidos, que nós não devemos deixar de nos congregar, de estar junto na casa do Senhor. E muitas vezes nós deixamos de estar na casa do Senhor, e o Senhor diz que nós não podemos deixar de estar na casa dele, a não ser um caso que você está doente, está enfermo, acamado. Mas muitas vezes nós deixamos por coisas banais.
E quando nós fazemos isso, nós estamos pecando. O lugar onde Deus pede para que Abraão sacrifique o seu filho era um lugar também onde os cananeus, no Antigo Testamento, eles sacrificavam os seus filhos no fogo para dar de alimento para os deuses pagãos. Deus pede para que Abraão vá sacrificar no mesmo lugar aonde o povo sacrificava os seus filhos, passavam pelo fogo e davam eles de comida, sacrifícios aos deuses pagãos. Foi neste lugar que Deus pede para que Abraão vá sacrificar o filho dele. Por isso que ele teve que andar 3 dias. Deus queria ver o comprometimento de Abraão com ele. Se ele tinha o mesmo comprometimento que aquelas pessoas que adoravam aqueles deuses pagãos tinham. Porque às vezes nós temos comprometimento com tantas coisas, mas nós não temos com o Senhor. E Deus prova Abraão ali. Mas ele foi aprovado ali diante daquele altar. Ele foi aprovado. Ele era comprometido com o Senhor. E às vezes nós falamos assim, hoje de manhã eu estava conversando com a minha irmã, e ela falou assim, a Gabi está trabalhando, tinha umas 20 pessoas treinando. Eu falei, meu Deus, com essa chuva, o povo vai treinar. Mas se tivesse que vir na igreja, não vinha. Verdade ou não? Não. Nós não estamos tão comprometidos assim com o Senhor. Mas se tivesse uma festa, podia estar chovendo que a gente ia, não é? Como que está o nosso comprometimento com o Senhor? A que ponto nós estamos comprometidos? Hoje nós sabemos que esse dia de hoje é um dia atípico, né? Tem água, tem como tomar banho, meio difícil, está sujo, né? Mas às vezes a pessoa pode vir, mas ela não vem. Não tem comprometimento com o Senhor, mas quer que o Senhor se comprometa com ela. Mas quer que o Senhor faça as coisas. E neste lugar, quantas gerações morreram naquele monte, que foram sacrificadas a ídolos? Quantas gerações morreram no Monte Moriá, sacrificadas a deuses pagãos? Mas Deus leva Abraão neste lugar, para sacrificar o seu filho ali. E Deus não permite naquele momento, porque Deus viu que ele estava disposto e que ele faria, porque ele era comprometido com o Senhor. E ele prepara ali um cordeiro, para que fosse sacrificado naquele lugar. O sacrifício precisou acontecer. Como eu disse, todo altar precisa de sacrifício, precisa ser algo oferecido. Quando nós vemos para a igreja, nós estamos aqui para oferecer algo para o Senhor. Nós não estamos aqui para assistir um culto, nós não viemos aqui para assistir, mas nós viemos aqui para dar um culto ao Senhor, para adorar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor, para entregar algo no altar do Senhor. É para isso que nós, todos os dias nós viemos na igreja, para entregar algo para Ele. E às vezes nós vemos com uma mentalidade, eu vou para receber. Você vai receber. Mas nós temos que vir aqui para dar. E o que nós estamos dando para o Senhor, o que nós estamos oferecendo no altar do Senhor. E às vezes nós vamos para a casa do Senhor e oferecemos qualquer coisa para o Senhor. Mas lá fora nós oferecemos o melhor. Lá fora nós damos o melhor. Mas na casa do Senhor nós damos o que sobra. O que sobra. Mas que nessa noite nós possamos voltar o nosso coração e pedir para que o Senhor traga sensibilidade no nosso coração, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor, para que nós possamos ser sensíveis à voz dEle, para que nós possamos ser aprovados por Ele, assim como Abraão foi aprovado. Naquele lugar de sacrifício, de morte, de dor, Abraão levanta um altar ali ao Senhor. E não foi em vão esse altar que ele levantou. O seu filho não foi sacrificado, porque Deus provou o coração dele e ele foi aprovado. Mas mais tarde ali, foi levantado o templo de Jerusalém.
que foi construído por Salomão. Lá em 2 Crônicas 3:1 diz assim: começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, aonde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado, na eira de Ornã, o Jebuseu. Neste lugar, que outrora eram sacrificados aos deuses pagãos, Abraão vai disposto a sacrificar aquilo que era mais precioso para ele. E quando Deus viu que o coração dele era aprovado, Deus não permite, porque Deus tinha uma promessa na vida de Isaac. Deus tinha uma promessa na vida daquele menino. E Deus prepara algo. Preparou o cordeiro para ser sacrificado naquele lugar, para que mais tarde ali se levantasse um templo aonde o Senhor seria adorado. Todos os nossos sacrifícios é para que haja adoração. Tudo aquilo que nós entregamos no altar do Senhor é para que outras pessoas sejam abençoadas. É para que as nossas gerações sejam abençoadas. É para que Deus traga algo novo na minha e na sua vida. Quando nós subimos aos lugares altos e sacrificamos, Deus manifesta o novo na minha e na sua vida. Ele manifesta em nós e Ele manifesta para a próxima geração. A nossa obediência, a nossa renúncia, ela nos aprova para o próximo nível. E às vezes nós não estamos indo para o próximo nível que nós queremos, porque nós estamos sendo reprovados pelo Senhor. E continuamos muitas vezes no nível raso. E não saímos deste lugar, porque estamos sendo reprovados pelo Senhor. Todas as vezes que Deus quer levar uma pessoa para o próximo nível, ela será aprovada por Ele. E às vezes a prova não vai ser fácil. O povo de Israel andou 40 anos no deserto, sendo reprovado pelo Senhor. E às vezes nós estamos vivendo assim, de ciclos em ciclos, sendo reprovados pelo Senhor. Não mudamos as nossas atitudes, não mudamos os nossos atos, não mudamos as nossas ações, continuamos vivendo em ciclos de reprovação. Nada muda. Quando parece que tudo vai dar certo, de repente, quando chega a prova, somos reprovados. Porque não estamos ouvindo a voz do Senhor, não estamos tendo sensibilidade. Abraão foi aprovado pelo Senhor, e a sua fé e a sua confiança provaram a devoção dele genuína pelo Senhor, firme em Deus, a sua confiança firme em Deus. Quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, o Senhor reafirma a aliança de Abraão para a sua descendência, por conta desse ato, dessa entrega ali no altar. O Senhor abençoa e Ele multiplica as gerações de Abraão como a areia do mar. Quando nós entregamos algo de valor no altar do Senhor, algo que nos custa, Ele multiplica e nos dá algo melhor. Ele não tirou o filho de Abraão, mas Ele testou o coração de Abraão, e Abraão foi aprovado. Será que hoje nós teríamos coragem de entregar aquilo que nos tem maior valor diante do altar do Senhor? Nós temos coragem de abrir mão de algumas coisas. Às vezes nós não estamos querendo abrir mão de coisas tão pequenas. Será que nós estamos prontos para chegar no altar do Senhor e abrir mão de algumas coisas que é necessário para que nós possamos romper? Aleluia. Então, mais do que ser usado, nós precisamos ser aprovados pelo Senhor. Porque usar, nós usamos as coisas. Estou usando o microfone, estou usando essa taça. Mas será que eles são aprovados? Então, mais do que ser usados, vamos buscar ser aprovados pelo Senhor. Vamos entregar no altar do Senhor tudo aquilo que nos custa e que o Senhor tem nos pedido. Deixa aqui, deixa, entrega. Porque quando nós entregamos, há rompimento, há multiplicação,
Nós precisamos entregar para que venha o rompimento, para que venha a multiplicação, para que venha a luz, para que venha o novo de Deus sobre a nossa vida. E quantas vezes o Senhor está pedindo algo e nós não queremos entregar e nós lutamos com Deus. Somos reprovados e vamos continuar passando pela prova até nós sermos aprovados. Porque o Senhor tem um destino, o Senhor tem algo para nós e Ele vai nos conduzir para este lugar e Ele vai todos os dias tentar nos aprovar para que nós possamos caminhar para o próximo nível. E não é porque Ele não nos ama, porque Ele quer judiar, não. É porque Ele quer que nós sejamos aprovados. Há uns 3 anos atrás, acho que mais ou menos isso, talvez 3,5. E o Senhor me fez lembrar desse sonho. Eu tive um sonho. Eu não vou contar o sonho na íntegra para não, por ética, tá? Mas eu tive um sonho que eu estava numa sala de aula. E ali tinha uma professora e ela estava dando aula e tinha várias pessoas conhecidas. E eu estava nessa sala de aula. E de repente chega um pastor e ele fala assim para mim: por que você está ainda nessa sala de aula? E eu falava para ele assim no sonho: porque eu gosto de aprender. Eu sempre gosto de sentar e ouvir, não importa se a pessoa sabe mais que eu ou não. Eu quero aprender. E naquela determinada aula, eu era formada. Eu falava assim: eu já sou formada nessa aula. Eu sou formada nessa área. Mas eu estou aqui porque eu gosto de aprender e eu quero aprender. E de repente eu me vejo já no outro cenário, e onde eu sentava e eu olhava para mim, eu estava com vestido e eu estava com uma sandália no meu pé, e tinha uma outra sandália para mim. E eu colocava aquela outra sandália, e aquela outra sandália combinava com o meu vestido, como a antiga que eu estava. As duas combinavam, era o meu número. E eu entendi naquele momento que Deus estava falando para mim assim: eu estou encerrando um ciclo na sua vida, eu estou te levando para um outro ciclo. Sandálias fala, quando você tira dos pés também, fala sobre ciclos da nossa vida. Eu estou te levando para outro ciclo. Eu entendi que o Senhor estava me aprovando naquele momento para que Ele pudesse me levar para um outro ciclo. Só que no primeiro momento eu não fiquei em dúvida se era ou não, e eu fui orar, eu fui clamar ao Senhor. Eu lembro que isso foi em maio. E eu orei ao Senhor, e o Senhor me falou o que era. E era sobre o meu ministério. Eu falei assim: Senhor, está aqui. E eu lembro que eu fiz uma oração diante do Senhor. Eu entrego o Senhor. Eu entrego Ele nas tuas mãos. Eu não sei, eu entendi o que o Senhor está querendo. Eu entrego. Se eu nunca mais puder subir e ministrar, para mim está tudo bem. Eu estou entregando diante do Senhor. Eu sei que o Senhor me deu, mas eu estou colocando aqui nas mãos do Senhor. Poucas pessoas sabem que eu fiz isso. Eu falei assim: está aqui. E se a vontade do Senhor for que eu nunca mais suba lá, eu nunca mais vou subir. E a partir daquele momento, os convites começaram a diminuir. E eles começaram a ficar muito poucos. E às vezes as pessoas próximas de mim chegavam e falavam assim: por que está acontecendo? Por que não te chamam mais? Por que não sei o quê? E eu estava muito tranquila, porque eu sabia o que Deus estava fazendo. Eu sabia o que Deus estava moldando dentro de mim. Não foi fácil eu entregar. Não foi fácil eu colocar diante do Senhor aquilo que Ele havia me dado. E para aquilo que eu havia estudado, para aquilo que eu estava preparado para fazer. Mas o Senhor estava ainda trabalhando outras coisas dentro de mim. Ele queria saber se aquilo ainda competia com Ele dentro de mim. Então hoje para mim, dar um microfone para qualquer um de vocês ministrar aqui não tem problema. Porque o meu coração não está nisso. O meu coração não está neste lugar. Porque hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso não estar mais. E sabe para onde eu fui? Para a porta, receber. O meu coração não estava naquele lugar. E às vezes nós temos dificuldades em entregar as coisas no altar do Senhor. Porque isso nos custa, nos dói. Porque às vezes nós queremos a evidência. Nós queremos ser reconhecidos. Só que muitas vezes o Senhor vai pedir algumas coisas para nós, para provar o nosso coração. E quando eu fiz essa entrega, o Senhor começou a trabalhar algumas coisas na minha vida. E eu ainda não estava entendendo para onde o Senhor estava me levando.
E ali o Senhor foi trabalhando muitas coisas dentro de mim. E eu com meu coração muito livre. E eu não contava que eu havia feito uma renúncia. Eu não contava que eu havia entregue no altar do Senhor. E aí o Senhor começa a fazer algo novo. E hoje o Senhor nos traz aqui. Hoje nós estamos aqui neste lugar porque um dia eu renunciei. Porque se eu tivesse competido, se eu tivesse deixado aquilo competir com o Senhor, eu estaria ainda lá. Eu estaria ainda buscando algo para mim, algo para que as pessoas pudessem me ver. Mas eu decidi entregar aquilo que era precioso e que eu entendi que o Senhor estava provando o meu coração. E não é fácil. Não é fácil. Porque muitas vezes nós deixamos no nosso coração a vaidade e algumas coisas entrar dentro de nós. Mas tudo que Deus faz em nós é para provar se nós estamos aptos para o próximo nível. Se nós estamos aptos para assumir coisas maiores. Mas que nessa noite nós possamos entregar no altar do Senhor tudo aquilo que tem nos impedido de romper e de ir para o próximo nível. Em todo o tempo, Abraão confiou no Senhor. Ele confiou no Senhor. Hebreus 11, 17 e 19 diz: ele confiou na promessa de Deus, que em Isaque seria chamada a sua descendência. Ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Ele foi com uma fé no coração dele, ele sabia que Deus faria algo. Ele sabia que Deus não ia permitir que o filho dele fosse morto, porque ele sabia da promessa que Deus tinha na vida de Isaque. Tanto é que ele falou para os seus servos: nós iremos, adoraremos e voltaremos. Ele sabia o que Deus ia fazer. Ainda que ele sacrificasse Isaque, ele sabia que Deus poderia ressuscitar Isaque, porque a promessa se cumpriria. Quando nós cremos, quando nós sabemos, nós não temos medo, nós confiamos, nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Ele não duvidou, ele entregou o seu filho nas mãos do Senhor. E às vezes nós temos tanto medo de entregar as coisas nas mãos do Senhor. Nós temos medo de entregar a nossa vida, os nossos sonhos. Ai, mas e se eu entregar os meus sonhos na mão do Senhor e Ele não realizar o desejo do meu coração? Se Ele não realizar o desejo do seu coração, Ele vai fazer algo melhor para você. Porque talvez o desejo do teu coração compete com Ele. E Ele vai fazer algo maior. E vai trazer satisfação no teu coração. Aleluias. Quantas vezes nós recebemos tantas palavras, tantas promessas de Deus, mas na hora do aperto, na hora do sufoco, nós esquecemos aquele que prometeu. E queremos nos apegar às coisas, apegar às pessoas. Abraão se apegou à promessa, ele já tinha vivido algo poderoso. Porque Deus fez uma promessa do filho, e eles tentaram passar na frente de Deus. E aí Deus fala não, e traz Isaque. E faz uma promessa que ele seria pai de multidões e que Sara seria mãe de multidões. Faz essa promessa para eles. E ele sabia da promessa. Ele não duvidou. Só que às vezes Deus nos dá as coisas, faz algumas coisas na nossa vida e nós começamos a duvidar. Porque está difícil, porque tem problema, porque tem dificuldade. E nós começamos a retroceder. Somos reprovados pelo Senhor. Abraão em todo o tempo ele continuou invicto naquilo que Deus havia prometido para ele. Ele sabia que tinha uma promessa na vida dele. Se Isaque tivesse morrido, qual seria a promessa? Porque Deus já havia falado que não seria por Ismael. Ele continuou confiando naquilo que Deus havia prometido para ele. Abraão temia o Senhor, ele honrava o Senhor. O Senhor estava em primeiro lugar na vida dele. O Senhor está em primeiro lugar na sua vida. Você tem honrado o Senhor. Ele tem sido o primeiro. Ele entregou a vida do filho dele nas mãos do Senhor. E quando nós decidimos entregar a nossa vida, aquilo que temos, aquilo que somos na mão do Senhor, colocando Ele em primeiro lugar, o Senhor nos abençoa. O Senhor, Ele se move ao nosso favor.
porque Ele vê o nosso coração, Ele sabe que Ele está em primeiro lugar. E muitas vezes o Senhor não prova o meu e o seu coração para Ele saber o que está dentro. Ele sabe o que está dentro. É para mim você ver onde nós estamos errando e refazer a prova, e refazer o caminho, e ver onde nós estamos errando. O Senhor nos abençoa, Ele traz vida. Aquele lugar onde havia morte, onde tantas crianças foram sacrificadas aos deuses pagãos, agora Ele trouxe vida naquele lugar de tristeza, de morte. Ele traz boas novas, porque mais tarde ali se levanta o templo do Senhor. Havia esperança, havia vida naquele lugar. Eu quero te dizer que aonde há morte na sua vida, aonde há dor, que tudo aquilo que você sacrificou, que você colocou do lado do altar do Senhor, hoje o Senhor traz vida sobre você. Hoje o Senhor quer restaurar os seus sonhos, mas entregue aquilo que for preciso você entregar no altar do Senhor. Sacrifique o que precisar sacrificar. Entregue para o Senhor aquilo que precisar entregar, ainda que te doa. Deus não pediu Isaac para Abraão, para conhecer o coração dele, porque Ele conhecia. Ele nos conhece, Ele nos sonda todos os dias. A Bíblia diz que antes da palavra sair da minha e da sua boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Ele sonda a intenção do nosso coração. Eu posso estar aqui falando uma coisa para você, estar pensando outra, e Deus sabe o que eu estou pensando. Você está querendo enganar? Você está achando que eu não sei o que está aí dentro? O Senhor conhece o nosso coração. Nós podemos até tentar enganar as pessoas, mas Deus nós não enganamos. De Deus nós não podemos esconder. A Bíblia diz que ainda que você vai no lugar mais profundo, na montanha mais alta, ainda que você vá no fundo do mar, você não consegue se esconder do Senhor. O Senhor te sonda todos os dias. O Senhor sonda o meu e o seu coração, para que nós possamos ser aprovados por Ele. Não que Ele queira nos reprovar, Ele quer nos aprovar. Mas nós precisamos entregar. Nós precisamos colocar no altar do Senhor. Mas o que Deus fez foi para fortalecer o coração de Abraão e mostrar para ele o quanto realmente ele era íntimo de Deus. Às vezes Deus faz as coisas para mostrar para mim e para você que realmente nós, aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos, que nós professamos, nós fazemos de verdade. Não apenas de palavras, mas em atitudes. E foi isso que Ele fez com Abraão. Porque muitas vezes na hora da prova é que nós descobrimos se realmente aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos cantando é verdade. Ele prova a nossa vida todos os dias. E aquilo que nós fazemos na nossa intimidade com o Senhor, lá na casa, lá em casa, quando nós o buscamos, quando nós o adoramos, quando nós estamos lendo a palavra, quando nós estamos jejuando, quando nós estamos entregando aonde ninguém vê, Deus vai se manifestar aonde todos verão, e a glória do Senhor vai manifestar em público. Pessoas serão atingidas, pessoas serão abençoadas por aquilo que você está fazendo lá em secreto na sua casa. A vida de intimidade que Abraão tinha com Deus se manifestou lá no Monte Moriá. Foi lá no monte. Foi em público. E hoje todos nós sabemos do que Ele fez, entregando o seu Filho. E às vezes nós queremos manifestar aqui. É aqui que nós queremos manifestar, mas é lá em casa. É no nosso secreto. É na nossa intimidade. É entregando no altar do Senhor aquilo que nos custa. Nós não podemos vir diante do Senhor e entregar aquilo que não nos custa nada. Tem que ter custo, tem que ter valor, tem que ter. Aleluia. E essa história está aqui na Bíblia para mostrar para mim e para você que existem pessoas que não medem esforços para servir ao Senhor e mostrar o quanto Ele ama e adora ao Senhor. E talvez Deus não tenha sido o primeiro na sua vida. Talvez você tenha levantado altares ao lado do altar do Senhor.
coisas que estão competindo com o Senhor. Mas você precisa deixar diante aqui, nesta noite, porque senão nada vai acontecer. Nós precisamos entregar para que o novo venha. Coloque o Senhor em primeiro lugar, honre ao Senhor, se entregue no altar do Senhor, entregue aquilo que o Senhor está te pedindo, entregue. Porque senão o novo não virá. E às vezes nós achamos que não, mas isso não compete com Deus na minha vida, eu amo Ele, mas as nossas atitudes não dizem isso. O que aconteceu quando Moisés sobe para receber as tábuas da lei? Quando ele sobe, que ele está lá no momento com Deus, o povo se rebela, o povo estava acostumado a ver deuses que eles viam, imagens. E aí, eles chegam para Arão e falam para Arão, começa a tumultuar o arraial, que eles queriam algo que eles pudessem ver. E Arão ficou intimidado com eles, ficou com medo deles, e pede, fala para eles, então traz todo o ouro que vocês têm, as argolas, tudo que vocês têm lá, e eu vou fazer um Deus para vocês adorar. E Abraão faz um bezerro de ouro. Aquele povo, eles não deixaram de adorar Deus para adorar aquele bezerro. Eles queriam adorar os dois. Colocou um altar do lado do Senhor. Sabe aquilo que nós colocamos do lado do Senhor? Aquilo que está competindo com Deus na nossa vida? Foi isso que aconteceu. E quando Moisés ouve aquele tumulto, e Deus fala para ele, desce porque o povo se corrompeu. Desce porque o povo se corrompeu. Porque ali diante daquele bezerro, eles começaram a cultuar aquele Deus. Eles faziam sexo diante daquele Deus, daquele bezerro. Eles se cortavam diante daquele bezerro. Existem coisas que não podem competir com Deus na nossa vida. E Moisés desce de lá, derrete aquele bezerro, coloca na água e faz eles beberem. Eles tiveram que beber dos deuses que eles queriam adorar, aquilo que eles estavam construindo, que estava competindo com Deus. Sentiram o amargo daquele ouro, todo o ouro que eles receberam, todas as riquezas que eles receberam quando saíram do Egito. Fizeram um bezerro de ouro para competir com o Senhor. E às vezes aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, nós estamos fazendo bezerro para competir com o Senhor na nossa vida. Está competindo com o Senhor. Não levante altares que competem com o Senhor. Vamos nos colocar em pé. Senhor, nós te adoramos, Pai. E nós estamos aqui nesta noite, Pai, porque nós queremos, Pai, entregar diante do altar do Senhor tudo aquilo que está competindo com o Senhor, tudo aquilo que nós levantamos, altares que nós levantamos, coisas que nós fazemos que tem competido com o Senhor. Nós estamos aqui diante do Senhor nesta noite, Pai. E nós nos rendemos ao Senhor, Pai. Nós estamos aqui e nós pedimos perdão ao Senhor, ó Pai, por todas as vezes que nós levantamos ídolos na nossa vida, que nós levantamos altares na nossa vida que tem competido com o Senhor, que tem nos paralisado e nós temos sido reprovados pelo Senhor. Pai, nós estamos aqui porque mais do que ser usados, nós queremos ser aprovados pelo Senhor. Nós queremos aprender com o Senhor. O Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso professor, e nós estamos aqui. Espírito Santo, vem aos nossos corações. Espírito Santo, tu és o professor, e é o Senhor que nos ensina, que nos capacita, que nos levanta, que nos coloca em pé. Nós estamos aqui e te pedimos perdão. Senhor, nos perdoa, porque nós pecamos contra ti, nós pecamos contra os céus, nós pecamos contra a tua santidade, mas nós estamos aqui rendidos ao Senhor e clamamos: Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós precisamos da tua misericórdia. Senhor, arranca de nós, Senhor, nos prova, porque nós queremos ser provados pelo Senhor. Ainda que nós tenhamos que passar pelo fogo, mas nós sairemos do outro lado
refinados pelo Senhor, aprovados como ouro puro, que é passado pelo fogo, é refinado, mas sai puro. Nós queremos, Senhor, ser santificados pelo Senhor. Senhor, nós cantamos aqui, pode vir queimar, eu ainda tenho lenha. Senhor, então queima tudo que é sujo, tudo que é podre dentro de nós, tudo aquilo que nós levantamos para nós, tudo aquilo que nós fazemos para nós. Queima, Senhor, queima. Queima tudo que há dentro de nós que compete com o Senhor. Queima, Senhor, os altares de idolatria que nós fazemos dentro de nós. Queima dentro de nós, Senhor. Queima, arranca de dentro de nós toda mentira, todo engano que tem nos paralisado. Mas nos aprova, Senhor, nos aprova. Nós queremos ser usados, mas nós queremos ser aprovados pelo Senhor. Nós queremos passar para o próximo nível, nós queremos passar para a próxima etapa. Nós queremos sair, Senhor, dessa vida, desse ciclo. Nós queremos romper. Senhor, rompe nessa noite, Senhor. Rompe, Senhor, com toda mentira que há dentro de nós, todo engano, toda falsa adoração que há dentro de nós. Senhor, todas as vezes que nós queremos tronos para nós, todas as vezes que nós viemos para este lugar querendo algo para nós, todas as vezes que nós queremos glória para nós, Senhor, arranca de dentro de nós, arranca toda mentira, arranca todo sofisma, Pai. Mas nos aprova, Senhor, para que nós possamos de fato ser usados pelo Senhor, mas aprovados, passados pelo fogo, passados pela prova. Senhor, nós nos rendemos a Ti. Papai, nos ensina. Papai, nos dê sensibilidade. Nos dê um coração puro, um coração obediente, um coração que Te ama, um coração que quer aprender com o Senhor. Um coração, ó Pai, rendido ao Senhor. Senhor, hoje nós estamos aqui diante do Senhor, diante do Seu altar, entregando, Senhor, tudo aquilo que tem competido com o Senhor nas nossas vidas. Senhor, nos ajuda. Não é difícil, Senhor. É difícil passar pela prova, mas se o Senhor segurar nas nossas mãos, se o Senhor nos ensinar, nós seremos aprovados. Nos dê sensibilidade para ouvir o que os céus estão falando. Nós precisamos tanto do Senhor. Nós precisamos tanto do Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada. Nós não temos para onde ir, nós não temos o que fazer. O Senhor é o meu bem maior. O Senhor é o nosso bem maior, e por isso nós estamos aqui, Pai. Para onde nós iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? Só o Senhor tem a vida eterna. Nada pode nos dar a vida eterna. Os nossos sonhos, o nosso dinheiro, a nossa casa, nada pode nos dar a vida eterna. Só o Senhor. E quantas vezes nós colocamos o Senhor de lado, porque nós queremos viver os nossos sonhos, os nossos prazeres, as nossas vontades, e nós temos colocado tudo isso, Senhor, ao lado do Senhor, deixando competir com o Senhor. Pai, nós estamos aqui rendidos ao Senhor, pedindo que o Senhor mude o nosso coração. Dá-nos um coração sensível para ouvir a Tua voz. Nós sabemos que o Senhor tem tudo isso para nós. O Senhor tem sonhos para realizar na nossa vida, e esse é o desejo do seu coração. Se ele não competir com o Senhor, Pai, nós te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Obrigado, Senhor, obrigado por esta noite, Pai. Obrigado por cada filho, por cada filha que está aqui.
por cada um que ouve e que vai ouvir essa mensagem em algum momento. Que o teu Espírito, Pai, mova cada coração no nome de Jesus. Aleluia. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vai animar. E não importa o preço. Derrame seu coração diante do Senhor. Se você precisar entregar algo diante do altar do Senhor, esse é o momento. Entregue aqui no Senhor, entregue para o Senhor. Entregue aquilo que o Senhor tem te pedido, que tem te limitado. Esse é o momento de você fazer a sua entrega. Glória a Deus. E às vezes as pessoas pensam, né? Mas eu não posso ter uma casa, eu não posso ter um carro. Você pode ter tudo isso. Você pode passear, você pode viajar, você pode tudo isso. Deus tem tudo isso para mim e para você. O que não pode é essas coisas tomar o lugar de Deus na nossa vida. Porque o desejo do coração de Deus é te abençoar. É dar tudo isso e muito mais para você. Desde que não compita com Ele. Desde que isso não esteja ao lado dEle, competindo com Ele. Amém? Glória a Deus. Que essa semana nós possamos estar atentos. Porque o Senhor vai nos provar. Amém? Nós seremos provados. Nós estamos aqui falando para o Senhor nos provar, para que nós possamos ser aprovados. Às vezes nós podemos até deslizar, mas se você deslizar, volte. Faça o caminho do retorno, para que você possa ser aprovado pelo Senhor. Amém? Amém, pastor? Amém, graças a Deus. A pastora falou sobre entregar algo que te custe, mas o que existe de mais valioso em nossas vidas é o nosso tempo. O tempo que você separa para o Senhor, o tempo que você separa para outras coisas, esse é o mais valioso, porque ele não volta. O tempo que você já gastou com tantas coisas na sua vida, tantas coisas, isso não volta. E esse é o mais precioso que nós temos. É o nosso tempo que colocamos na presença de Deus. Amém? Queridos, eu queria deixar também um convite. Todo começo de ano existe em Pelotas os 12 dias céus abertos. Amém? Quantos conhecem? Quantos já ouviram falar? Céus abertos. 12 dias proféticos. Amém? 12 dias proféticos. É isso, estou confundindo que agora foi... E a igreja de Birigui fizeram uma proposta de estar separando um ônibus e vendo quem quer ir. E eles estão nesse movimento lá, vendo quantas pessoas querem ir, para ver se vai conseguir fechar esse ônibus para estar indo. Então, quem tiver interesse de estar vindo, vai ficar que dia? Não lembro o dia. Dia 7 a dia 13 de janeiro. Então, se alguém tiver interesse de estar indo até Pelotas, é um bom caminho. Mas eu tenho certeza que você não vai voltar da mesma forma que você foi. Amém? Então, quem tiver interesse, nos procure. Quem estiver ouvindo também, nos procure. E nós fazemos o contato com os pastores de Birigui. Amém? Terça-feira, o nosso altar tem sido sobrenatural. Eu queria deixar o convite para você trazer alguém, para você estar vindo, para você estar adorando.
porque são momentos, como nós dissemos aqui, aquilo que nos custa o nosso tempo de entregar ao Senhor. Amém? Estenda suas mãos e que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos hoje e para sempre. E amém. Amém. E dê uma salva de palmas ao Senhor. E parabéns para vocês que venceram a chuva, venceram os desafios. Amém? Que, pastora? Amém? Está encerrado, gente. Deus abençoe. Domingo que vem...